Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que alegria podermos estar novamente no seu televisor, como temos feito nos últimos anos, sempre nesse horário, às 8h30. Esse programa, vocês sabem, é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e sempre tem uma entrevista e uma palavra que pode abençoar você, sua família. O programa tem uma característica: nós não pedimos dinheiro para as pessoas que estão ouvindo o programa. Esse programa já é patrocinado pelos membros da nossa igreja, portanto, nós não precisamos que você mande dinheiro para nós. Nós queremos que você venha nos conhecer, venha estar louvando a Deus conosco, venha participar das bênçãos de Deus nas diversas dos nossos endereços ao longo do Rio. E o programa vai mostrar todos os nossos endereços. Veja qual é o próximo da sua casa e venha estar conosco amanhã para a gente poder louvar a Deus juntos. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Estamos recebendo hoje o nosso irmão Agostinho Ribeiro da Silva Filho, mais conhecido como Diácono Agostinho, da nossa igreja de Caxias. Ele é irmão do nosso pastor da nossa igreja de Campo Grande, pastor Carlos Ribeiro, e casado com a Marluce. Ele vai nos contar um pouco do que aconteceu na vida dele e como Jesus transformou a vida dele. Seja bem-vindo. Bom dia, irmão. Bom dia, pastor. Eu queria que você começasse contando como é que foi, aos 19 anos, um grave acidente que você sofreu na sua vida e como isso influenciou. Depois nós vamos conversar sobre como isso veio influenciar na sua vida toda. Eu entrei no Exército e eu estava atuando eu servia no pelotão de cavalaria. Uhum. Eu estava atuando com apanhador de bola, os oficiais estavam num treino de polo. Eu atuava como apanhador de bola. Eu fui encontrado ao lado da montaria, desacordado. Caído. Caído, desacordado. Então, fui levado para o HGUVM, o Hospital da Vila Militar. Sim. E lá foi constatado que eu havia sofrido uma concussão cerebral, hemorragia subaracnoide, hidrocefalia com sequela de traumatismo craniano. E eu fui levado para o HCE, Hospital Central do Exército, e lá em coma, entrei no coma. Sim. Aí o capitão médico fez todos os procedimentos e virou para a minha família e falou: nós já fizemos tudo que nós podíamos fazer por ele, só um milagre salva ele. Nós vamos dar 72 horas de vida para ele. Se ele resistir, talvez ele sobreviva. O meu irmão perguntou ao capitão: e se ele sobreviver, o que pode acontecer com ele? Ele falou: muito simples, ele nunca mais... sai da cadeira de roda. Vocês vão ficar com a criança grande dentro de casa. Esse era o prognóstico, era o diagnóstico, era o quadro. Você fica até emocionado, eu também, porque algumas coisas acontecem na vida da gente e Jesus pode permitir, Deus pode permitir para que essas coisas venham marcar a nossa vida positivamente. Não é o que acontece, mas é o que nós fazemos com o que acontece. Jesus sempre está pronto para intervir na nossa vida com milagre. Exato. Não é verdade? Com certeza. Então, continuando, te deram 72 horas. Me deram 72 horas. E se saísse disso... Se eu sobrevivesse, eu nunca mais ia andar na vida. Eu ia ficar com uma criança grande dentro de casa. Ou seja, quem olha para você hoje não tem a menor ideia do que isso tenha acontecido na sua vida. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém se eu não contar, quando eu conto, as pessoas ficam: você sofreu isso tudo. Quantos dias você ficou no hospital? Eu fiquei, no coma, eu fiquei 45 dias. E a minha mãe ia levar minha alimentação, que eu só me alimentava pela sonda. Então, os plantonistas do HCE falaram: vocês estão perdendo o tempo de vocês aqui. Vai embora que ele vai morrer, não tem jeito mais para ele.
Tem muita gente que recebe palavras como essa e desiste. Mas quando Jesus tem um plano na vida da gente, essas palavras não nos abalam, não é? Com certeza. Eu queria saber como é que você voltou desse coma. Aí, nesse ínterim, uma amiga minha, era uma amiga, eu conhecia, mas não tinha muita intimidade com ela. Como é o nome dela? É Selma. Selma. E ela frequentava uma reunião de oração, ela já era evangélica, então ela pediu oração por mim. Aí Deus falou, ele não vai morrer para a glória do meu nome. Deus falou com ela, falou para ela que aquela doença era para a glória do nome dele. Para a glória do nome dele. E isso é bíblico, porque a Bíblia diz, Jesus disse, que existem enfermidades que são para a glória de Deus. Talvez você esteja passando por uma enfermidade e a sua enfermidade pode ser para a glória de Deus. Continue. Aí, depois de 45 dias, eu voltei a si. Aí minha mãe chegando no HCE, quando ela olhou pelo vidro onde eu estava, aí veio o plantonista e perguntou, a senhora é a mãe do Agostinho? Aí ela falou, sou. Ele morreu, né? Não morreu. Ele falou, não. Ele voltou. Ele voltou a si, está chamando. Mesmo depois que eu voltei assim, eu fiquei fora do ar, eu não sabia, eu conversava com as pessoas e não lembro. Então, o primeiro registro que você tem antes do acidente, qual é? O último registro? O último registro que eu tenho do acidente, que eu estava saindo de serviço. E o primeiro registro, depois do acidente? Na enfermaria? Na enfermaria, eu estava na enfermaria e por causa da hidrocefalia, eu perdi a coordenação motora. Eu voltei a ser criança aos 19 anos. Você não conseguia segurar um copo? Não conseguia segurar um copo. Eu não conseguia nem me virar na cama. Meu Deus, quem te olha assim não consegue imaginar isso. Exato. Não é? Como é que é, depois de quantos anos, você ter que reaprender tudo? E talvez isso espiritualmente seja um exemplo poderosíssimo, porque a nossa conversão, a conversão do homem é um novo nascimento. E você reaprende tudo. Você tem que estar disposto a reaprender. Né? A sua vida é uma mensagem, né? Então, me conte, vamos continuar. Aí a Selma me convidou, eu, o Célio, que era namorado dela, para frequentar essa reunião de oração. Sim. Então, eu frequentava já 11 meses essa reunião de oração. Então, o irmão virou para mim, pô, o Agostinho está aqui tanto tempo conosco, e ele, só falta ele se entregar para Jesus. Eu falei, só falta isso, então eu quero. Se só falta isso, eu quero. Aí se entregou a Jesus. Aí entreguei para Jesus e Deus foi operando na minha vida. No seu caso, o milagre veio antes da conversão. Antes da conversão. Deus estava preparando o caminho do seu coração. Exato. Então, aí agora me conte, como é que você conheceu a Igreja Maranata? Eduardo, por causa desse acidente, eu perdi a coordenação motora, então fui submetido a uma cirurgia. Aí eles me colocaram uma válvula na cabeça, aqui desce um dreno ligado no intestino. Sim. E aquela válvula foi puxando o acúmulo de água. Você falando com as pessoas e com água ainda? Com água, acúmulo de água na cabeça, porque eles deram uma medicação para desfazer o coágulo sanguíneo que eu havia que tinha no cérebro. Uhum. Então ele virou água, eu fiquei com acúmulo de água na cabeça. E doía? Era uma dor de cabeça que não tinha remédio que passasse. Aí eu fui no meio da cirurgia, como eu já falei, então eles me colocaram uma válvula que desce um dreno ligado no intestino e a válvula foi puxando a água, o excesso de água. E aí como é que você conheceu a Maranata? Te chamaram para uma reunião? Aí a Selma me chamou para uma reunião lá na ABI. Sempre a Selma, hein? Sempre a Selma. Aí eu fui. Aí após eu me converti na Assembleia de Deus, eu passei a frequentar a Assembleia de Deus em João Pinto, lá perto do sítio. Então, aí abriu a Maranata de Caxias,
Aí eu passei a frequentar a Maranata de Caxias. Em fevereiro de 81 eu cheguei na Maranata de Caxias. Nunca mais saiu? Aí nunca mais saí. E hoje, casado com a Marluce? Hoje sou casado com a Marluce. Feliz? Feliz. Abençoado? Graças a Deus. E consegue contar esse testemunho praticamente de uma ressurreição. Exato. É porque você ressurgiu. Eu fiquei quase clinicamente morto. E sofreu as sequelas por um tempo. Sofri. Hoje você não apresenta sequelas? Não apresento sequelas, graças a Deus. E o que você diria para os nossos amigos que estão nos escutando? Você que passou por uma dor tão forte em sua vida, um trauma tão grande, e depois veio a conhecer Jesus e veio crescer, e hoje é um diácono. O que você diria para um amigo que talvez esteja sofrendo a mesma coisa com um parente, ou mesmo uma dor em casa? Qual seria a mensagem que você deixaria para os nossos amigos que estão nos escutando, nos vendo? Eu gostaria de falar para você, querido, que não importa o tamanho do problema, existe um Deus que é maior do que todas as dificuldades. Não desista, porque assim como minha mãe não desistiu de mim, não desista, porque Deus pode fazer mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Deus é maravilhoso. Assim como Ele fez na minha vida, Ele me tirou da morte, me levantou da morte. Ele pode fazer com você também. Eu não sou melhor do que você. Existe um Deus que te ama e Ele é a única solução para a sua vida. É verdade. Assim como Ele foi para a minha. Ele é a única solução para você. E eu queria dizer, querido, para você, que Jesus é maravilhoso, que Ele está pronto para abençoar você. Amém. Olha, eu fico impressionado com o seu testemunho, com tudo que aconteceu na sua vida, e gostaria que você que está escutando, está conosco, aí está nos vendo, pudesse ligar para nós. Está aparecendo aqui na tela o nosso telefone, ligue para nós. Talvez você esteja sofrendo uma dor, uma perda, ou um problema, uma enfermidade, e nós queremos orar com você. Daqui a pouco eu volto para trazer uma mensagem da parte de Deus para você. Fique conosco. Meus amados, existe uma passagem na Bíblia muito interessante. É a história de um militar que procura a Jesus porque o filho dele estava muito enfermo. Estava com febre, estava com uma infecção. A Bíblia não descreve a doença, mas sabe-se que era uma doença muito grave. E esse oficial, então, caminha da Judéia para Galiléia, onde Jesus estava, mais ou menos uns 2 dias de viagem. E quando ele se encontra com Jesus, ele rogou a Jesus que viesse com ele até a Judéia para curar o seu filho. Interessante que Jesus, logo de saída, diz assim: se vocês não crerem e não virem os sinais, os prodígios, vocês não vão crer. Vocês têm que ver sinais, têm que ver prodígios. O oficial do rei, o militar, numa hora dessa, poderia ter ido embora um pouco decepcionado, ou quem sabe dizendo, poxa, eu fui desprezado, etc. Não, mas ele continuou rogou novamente o militar, o oficial, Senhor, desce, antes que o meu filho morra, por favor, cura o meu filho. E Jesus olha para aquele homem com compaixão e diz assim, vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu lá da Galiléia para a Judéia, mais ou menos 1 dia e meio, 2 dias de viagem, dependendo da velocidade, e ele foi. Interessante que ele ia para a Judéia quando os servos dele já estavam vindo ao encontro dele. E então ele perguntou para os servos, que horas que mais ou menos vocês acham que o meu filho melhorou, ficou bom? E eles disseram, ontem, a hora 7ª, a febre já tinha deixado o menino. E com isso reconheceu aquele pai
que foi precisamente naquela hora que Jesus havia dito: vai, o teu filho vive, e o menino ficou curado. Bem, essa é a história de que Jesus fala para o militar para ele ir, e o homem creu e partiu, e o menino tinha ficado curado naquela hora. Agora, eu quero, antes de falar sobre essa cura extraordinária, esse milagre maravilhoso, eu queria falar sobre esse assunto, milagre, cura divina, porque nessa área existem muitas correntes. Existem as correntes, existem aquelas pessoas de mente científica, como médicos, como universitários, que não creem definitivamente no sobrenatural. Eu quero confessar para vocês que eu sou médico e eu tive dificuldade de crer nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, porque eu estava acostumado, como estudante de medicina, a crer somente naquilo que a biópsia revelava. Eu cria no científico, eu não cria no sobrenatural. E para você ser abençoado por Deus, você tem que crer no sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Nós não vemos a Deus. Se você não consegue crer em Deus, você não vai poder receber as bênçãos de Deus na sua vida. Então, esse grupo dos científicos, dos cientistas, eles bloqueiam o coração para as coisas de Deus. E eu quero confessar para vocês que eu não gostaria de ter continuado daquela forma como eu era. Graças a Deus eu mudei. Eu abri o meu coração para aquilo que a gente não consegue explicar, porque as coisas de Deus a gente não consegue explicar. E se você quiser explicar tudo nas coisas de Deus, você se machuca, porque não é para ser explicado. As coisas de Deus não têm que ser entendidas cientificamente. Existe uma certa coerência, existe uma certa lógica. Deus é coerente, Deus não é louco, Deus atua através dos seus princípios, das suas leis, mas não há como negar que é necessário abrir o coração para o sobrenatural, para que nós possamos ser abençoados pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. Mas existe um outro grupo, é o grupo dos parapsicólogos, os que creem em fenômenos naturais, mas que esses fenômenos naturais podem ser explicados ou aparentemente podem ser resolvidos por respostas metafísicas e coisas assim. É outro grupo, no meu ponto de vista, profundamente estranho, porque na hora, quem não atribui as bênçãos de Deus à intervenção do Senhor Jesus, sai da verdade. E a verdade, meu filho, é Jesus Cristo. Sem Jesus não há milagre, não há intervenção de Deus. Pode até haver intervenção, mas não é de Deus. Eu prefiro ficar com as intervenções de Deus para resolver os meus problemas, concorda? Há o terceiro grupo dos espiritualistas, os que creem na intervenção dos espíritos. Nós que cremos na Bíblia e cremos em Cristo Jesus, nós rejeitamos essas intervenções de espíritos. Nós entendemos que essas intervenções são mais malignas do que de Deus, porque Deus, ele só exerce o seu poder e a sua manifestação nas nossas vidas através de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, no meio dos evangélicos existem alguns grupos também. Não pensem vocês que os evangélicos todos pensam da mesma forma nessas coisas de cura divina, etc. Há os denominacionalistas fundamentalistas que não acreditam em milagres nos dias de hoje. Eles creem que milagres aconteceram lá no passado. Esse grupo crê que houve milagres no tempo da Bíblia, mas que hoje em dia já não existem mais milagres. Hoje em dia existem os hospitais, os médicos. Se você ficar doente, você tem que tomar remédio e ir para os hospitais.
Não se oram pelos enfermos nessas igrejas que não creem na manifestação de Deus agora. Bom, agora, existe um outro grupo de evangélicos, que é o que passa para o outro extremo da coisa. São aqueles que creem que Jesus cura todas as doenças sempre, que as doenças não existem. Se você está doente, é porque você está em pecado ou não tem fé. Então você precisa crer, porque se você crer, você fica curado. Ora, você há de convir que pessoas que creem assim, quando chegam no final da vida, naquela última doença deles, que nós chamamos de doença terminal, ele vai ficar desesperado, porque ele não vai ficar curado, porque ele vai morrer. E como ele não está sendo curado, ele ora e não é curado, ele entende que ele está em pecado, ou ele não tem fé. E a pessoa entra numa depressão, numa angústia, e alguns perdem até a fé e se decepcionam com Deus. Esse é o segundo grupo de evangélicos. Um não crê em nada, e o outro crê que Deus cura sempre. Existe um terceiro grupo, que é o grupo da qual faz parte a Igreja Missionária Evangélica Maranata. Eu que estou falando com você, que sou evangélico, sou pastor, mas eu creio que Deus cura. Tanto eu creio que eu oro pelos enfermos. E eu tenho visto Jesus curando diversas pessoas através da oração em nome de Jesus. Nós não fazemos dessas curas uma espécie de propaganda, nem a gente vem aqui para a televisão para ficar mostrando essas coisas, porque nós entendemos que fazer isso seria nos aproveitarmos das bênçãos de Deus para promover o Evangelho de Cristo, que, na realidade, o que tem que promover o Evangelho é a verdade da Bíblia, e não a pessoa ser curada dessa enfermidade ou de outra enfermidade. Isso é uma espécie de, no nosso ponto de vista, é baixar o nível, e nós não queremos fazer isso. Então, nós cremos que Jesus cura, mas nós também cremos que, de vez em quando, Jesus prefere não curar, prefere levar a pessoa. E aí é o que nós chamamos de morte. E a morte para nós não é um desespero total, porque a morte para nós que cremos é a nossa promoção. Nós, afinal de contas, meus amigos, todos nós vamos morrer um dia. Isso é o mais certo que existe nessa vida, é que nós vamos morrer. E nessa hora, a gente tem que crer num Jesus Cristo que nos ama, que nos entende, que nos conforta nas nossas horas de problema, de dores, de enfermidade, e que Ele é o nosso grande amigo e grande conforto e grande consolador. Para terminar o que eu estou falando para você, eu só quero fazer um pequeno comentário sobre esta passagem que eu contei no início. O militar vai até Jesus na Galileia, Jesus parece que dá uma palavrinha para ele, assim, meia, que não estava aceitando muito o pedido dele, mas ele continuou, ele insistiu, e Jesus disse para ele assim, vai, teu filho vive. Então, a primeira coisa que a gente entende aqui é que o oficial do rei, ele foi ter com Jesus, e para aquele oficial ir ter com Jesus não foi fácil. Ele era um militar romano, ter que procurar um rabi da Judéia, um judeu. Jesus era judeu, e um povo oprimido pelos romanos. Ele rompeu barreiras para ir até Jesus. Se você, meu amigo, minha amiga, quer uma bênção na sua vida, um milagre, uma restauração da sua casa, uma cura para o seu filho, uma libertação para a sua filha, rompa barreiras e vá ter com Jesus. Com Jesus, Ele é o único que pode transformar o seu problema e resolver o seu drama. Segundo, ele persistiu. Ele não permitiu que o primeiro obstáculo ele desistisse.
Porque Jesus disse para ele assim, olha, se vocês não verem milagres, vocês não vão crer. Vocês só estão aqui atrás de milagre, como que dizendo assim, poxa, eu não estou afim de resolver os problemas de vocês, não, vocês são muito egoístas, só pensam em vocês. Ele persistiu. Ele não foi embora. Se você quer ser abençoado por Jesus, persista. Não desista no primeiro obstáculo. Jesus Cristo quer abençoar você e muitas vezes está fazendo alguma coisa para provar, para testar a sua fé. Outra coisa, ele creu e partiu. Se você quer ser abençoado por Jesus, você precisa crer e tomar posse da bênção que Deus guardou para você. Hoje, se você quiser ser abençoado, faça assim. Procure a Jesus, persista e creia que Deus tem uma bênção para o seu coração. Olha, há um telefone que está aparecendo aí na telinha. Olhe, venha, telefone para nós, venha participar conosco. De alguma forma, entre em contato. Há alguém que quer orar com você, quer ouvir você. Aqui no programa você não fala nada, você só escuta. No telefone você vai poder falar, as pessoas vão poder conversar com você. Eu quero orar com você antes de terminar o programa. Vamos orar juntos? Meu Deus, meu Pai, aqui está esse homem que precisa de um milagre. Precisa de uma bênção. Ó Deus, ajuda esta pessoa para que ele possa fazer isso que esse militar, lá no tempo da Galileia e da Judéia, que ele fez, que ele possa ir ter com Jesus, que ele possa persistir na presença de Deus e que ele possa abrir o coração para crer que um milagre está chegando na sua vida. Obrigado pela vida deste homem, desta mulher. Faz um milagre no coração desta família. Eu oro em nome de Jesus. Até o próximo programa. Eu sou o pastor Paulo César Brito e tenho certeza que se você crer, se você persistir, Deus vai abençoar a sua vida. Até lá.